Essa é a nossa segunda aula de análise combinatória do assunto princípio fundamental da contagem. E nessa aula nós iremos continuar a resolução da lista de exercícios, a partir da questão de número 34. Então, fazendo a leitura do enunciado, a questão 34, ele quer saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, incluindo sempre o algarismo 5. Então, observe que há algumas restrições. Ele dá 6 algarismos, de 1 a 6, e quer saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar. Aí, observe que a primeira restrição é esses números de 3 algarismos terem esses algarismos distintos. Então, não pode haver repetição de algarismo. E a outra restrição é que deve-se sempre incluir o algarismo 5. Ele fala que sempre o algarismo 5 será incluído, certo? Então, obedecendo essas duas restrições, lembrando que os números têm que ter 3 algarismos, aí ele pede que você calcule quantos números dá para montar dentro dessas condições. Então, todo problema de análise combinatória, na hora que a gente vai resolver, a gente tem que se colocar na situação de quem está resolvendo o problema, ok? Resolvendo o problema no seguinte sentido, que é você se coloca na situação de quem está montando os números. Você se imagina construindo esses números. Então, vamos à resolução da questão. A questão fala que os algarismos disponíveis para a construção dos números são os algarismos de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os algarismos que a gente tem disponíveis. Agora, ele quer montar números com 3 algarismos, cada um deles. Então, cada algarismo será representado por um tracinho, certo? Então, cada tracinho desse é a posição de cada algarismo lá no número que a gente está montando. Então, a gente se imagina montando esses números de 3 algarismos. Só que ele fala uma coisa sobre esses algarismos. Esses algarismos eles devem ser algarismos distintos. E, além disso, ele diz que o algarismo 5 deve ser sempre incluído. Então, note que, quando eu for montar o meu número de 3 algarismos, o 5 sempre tem que participar. Então, vamos supor que eu coloque o 5 nessa posição aqui, certo? Então, suponha que o número 5 ele ocupe a primeira posição. É claro que ele pode ocupar qualquer uma dessas 3 posições, mas vamos supor que ele esteja ali na primeira posição. Então, para determinar o número de 3 algarismos agora, eu só preciso escolher o algarismo do meio e o algarismo da direita. Lembrando que, como ele exigiu que os 3 algarismos fossem distintos, o 5 eu já utilizei, então eu não posso utilizar mais o 5. E aí eu vou ter agora que escolher o algarismo do meio. Aí note que esse algarismo do meio ele pode ser escolhido de 5 maneiras diferentes, porque eu tinha 6 algarismos disponíveis, como eu já usei um deles, que foi o 5. Agora restam 5 maneiras para preencher essa posição. Aí vamos supor que nessa posição, isso é só um exemplo, né? Eu coloque o número 2. Vamos rascunhar aqui um possível número da nossa lista. A nossa lista é formada por número de 3 algarismos. Aí decidimos aqui colocar o algarismo 5 nessa primeira posição, porque o 5 sempre tem que estar presente. E agora estamos escolhendo o algarismo do meio. E a gente verifica aí que esse algarismo do meio ele pode ser escolhido de 5 maneiras diferentes. Aí vamos supor que a gente escolha o algarismo 3 para pôr nessa posição. Então, o 3
Como ele já foi escolhido, eu não posso mais escolher o 3, certo? Aí agora eu vou preencher o algarismo da direita. Esse algarismo da direita, essa posição do algarismo da direita, ela pode ser preenchida de quantos modos? Como eu não posso usar nem o 3 nem o 5 mais, eu só tenho 4 maneiras de preencher essa posição, que pode ser o 1, 2, no 4 e o 6. Aí vamos supor que entre esses 4 que sobraram, eu escolhi o número 6, o algarismo 6. Então, um dos números da nossa lista é o número 536. Ali é só um exemplo de um dos números que a gente está construindo. Agora, observe que eu poderia ter colocado o 5 em outras posições, certo? Mas com o 5 no algarismo da centena, a gente vai ter quantas possibilidades? A gente vai ter 5 vezes 4, certo? Possibilidades de números. Ou seja, a gente vai ter 20 números de 3 algarismos distintos em que o 5 ocupa o algarismo da centena, ok? Mas aí o 5 poderia estar no algarismo da dezena ou como algarismo das unidades. Aí, nesse caso, o 5 ocupa 3 posições. Então, eu vou ter 3 vezes 20. E você nota que para cada lugar que eu coloco o 5, eu posso obter sempre 20 números. Então, observe o seguinte, se a gente tivesse admitido que o 5 vai ficar, por exemplo, no meio, aí você nota que o raciocínio para preencher essa posição e essa vai ser o análogo ao anterior, quando o 5 estava na primeira posição, certo? Então, como já usou o 5, você vai ter 5 possibilidades para preencher essa posição e 4 possibilidades para preencher essa, já que a gente só tem 6 algarismos disponíveis e não pode haver repetição. Então, com o 5 no meio, eu vou ter também 5 vezes 4, ou seja, 20 possibilidades. Existem 20 números de 3 algarismos distintos que tem um 5 ali no meio, certo? E a outra possibilidade seria a gente colocar o 5 como algarismo das unidades. Então, se o 5 for o algarismo da direita, eu posso preencher essa primeira posição de 5 maneiras diferentes, porque note que como são 6 algarismos e o 5 já foi utilizado e a gente não pode repetir, só restam 5 possibilidades. E aí, preenchida essas duas posições, a do meio só pode ser preenchida de 4 maneiras diferentes. Ou seja, a gente tem novamente 5 vezes 4, 20 números, agora com 5 sendo o algarismo das unidades. Então, observe que o total de números que a gente encontrou é só somar isso aqui, né? A gente encontrou 60 números de 3 algarismos em que os algarismos são todos distintos e o 5 sempre está presente, ou na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira, certo? Então, o total de números vai ser o quê? Vai ser 20 mais 20 mais 20, ou seja, 60 números vai ser a resposta da questão, ok? Vamos à próxima. A próxima vai ser a questão 39. Desde o início, nós não estamos resolvendo todas as questões, certo? Também para ficar algumas para vocês treinarem. Então, agora a questão de número 39. O enunciado da 39 diz o seguinte: de quantas maneiras podem se sentar 4 moças e 4 rapazes num banco de 8 lugares, de modo que não fiquem 2 rapazes juntos, nem 2 moças juntas. Ou seja, sempre entre 2 rapazes deve existir uma moça, certo?
ou entre duas moças tem que existir um rapaz. A gente não pode ter dois rapazes juntos, nem duas moças juntas. Então, vamos nos imaginar resolvendo esse problema, ou seja, montando essa configuração. Você imagina os 8 lugares, tá? E as 4 moças e os 4 rapazes sentando sendo colocados nesses 8 lugares, de modo que eles fiquem sempre se alternando. Ou seja, não pode ter dois rapazes juntos, nem duas moças juntas. Então, vamos à solução da questão. Os 8 lugares, vamos representar esses lugares por tracinhos, certo? Então, 8 lugares, eu posso representar assim: 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E aí a gente vai distribuir. Vejam que são 4 moças e 4 rapazes. Então, a gente tem 4 rapazes e 4 moças. Aí a gente pode começar a colocar um deles, certo? Vamos iniciar aí pelos rapazes, ok? Então, imagine o rapaz número 1 nessa posição aqui, certo? Aí o rapaz número 2, quando for ser colocado, ele não pode ao lado do rapaz número 1. Então, eu posso colocá-lo naquela posição. O rapaz número 3 pode ser colocado nessa posição aqui. Aqui o rapaz número 4. Então, essa é uma possível configuração para os rapazes, certo? É claro que eles podem ser permutados entre si, mas uma configuração para que fique sempre se alternando, porque vejo que são 8 lugares, só que tem 4 rapazes e 4 moças, né? Então, uma maneira deles ficarem se alternando é eu distribuir os rapazes desse modo. É claro que entre eles eu posso permutá-los, certo? Então, o que é que a gente nota aí? A gente nota que o número de maneiras de arrumar esses rapazes nessas posições que eu acabei de colocar, vejam que são 4 posições, né? Então, se eu coloco os rapazes, eu quero colocar os rapazes nessas posições que eu acabei de colocar, de quantos modos eu posso fazer isso? Note que a escolha dessas posições para o primeiro rapaz pode escolher essas posições aí onde eles foram colocados de 4 modos diferentes. O primeiro que foi escolher, certo? Agora, quando eu coloquei lá o primeiro, quando eu coloquei o primeiro, o segundo ele só pode escolher a posição dele de 3 maneiras diferentes. Aí fui lá, coloquei o segundo, e já tem lá o primeiro e o segundo. Aí, quando for a vez do terceiro, ele só tem 2 modos, e aí os 3 estando lá, o quarto só pode escolher o lugar dele de uma maneira diferente. Ok? Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o número de maneiras de arrumar esses 4 rapazes nessas posições aí, onde eles estão, certo? E agora eu vou distribuir as moças, certo? Só que a moça número 1, quando ela for escolher o lugar dela, vejam ali que só tem 4 posições, então ela tem 4 formas de escolher a posição onde ela vai ficar. Então, imagine que a moça número 1, ela fique aqui, ok? Quando a moça número 2 for escolher a sua posição, ela só pode escolher a posição dela de 3 maneiras diferentes. Aí, nesse caso, vamos supor que ela escolheu essa posição aqui. A terceira moça tem 2 formas de escolher a posição dela. Observe que só tem 2 posições a serem ocupadas. Vamos supor que
ela fique aqui, certo? E a última moça só pode escolher o lugar dela agora de uma maneira, porque as 7 posições já estão ocupadas, certo? Então, nesse caso, só resta ela ficar aqui. Tá ok? Agora, note que, uma vez colocado os rapazes e as moças nessas posições que eu acabei de ocupar, eu poderia agora trocar de lugar todos os rapazes com todas as moças, né? Então, eu tenho 2 modos de fazer isso, certo? Porque eu poderia ter colocado as moças onde estão os rapazes e os rapazes onde estão as moças. Aí, por isso, vezes 2, tá? Eu posso fazer essa configuração de 2 modos diferentes. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, é só multiplicar tudo, quanto é que vai dar isso, né? 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24, aí 24 vezes 24 dá 576, 576 vezes 2, isso vai dar 1.152, ok? Deixa eu só verificar se as contas dá isso mesmo, porque eu fiz mentalmente a multiplicação, tá? Só para não ter erro. Então, é a questão 39. A questão 39, 1.152. Ok? Então, eu posso distribuir esses 4 rapazes e essas 4 moças em 8 lugares, de modo que os rapazes não se juntem, nem as moças, certo? De 1.152 modos diferentes. Vamos fazer agora a questão 42. Aí a questão de número 42, ele quer saber quantos são os números de 4 algarismos que possuem pelo menos 2 algarismos iguais. Ok? Então, eu quero montar números de 4 algarismos. Vejam que ele não exigiu que algarismos utilizar. Então, a gente vai ter disponível aí para utilizar os 10 algarismos do nosso sistema de numeração, que é o decimal, ou seja, os algarismos de 0 a 9 estão todos à disposição para serem usados, certo? E os números que eu quero montar são números com 4 algarismos, e a exigência dele é que esse número possua pelo menos 2 algarismos iguais. Quando eu digo pelo menos 2 algarismos iguais, é que pode ter 2 algarismos iguais, ou 3 algarismos iguais, ou os 4 algarismos iguais, certo? Diferente dele dizer exatamente 2 algarismos iguais. Se ele tivesse dito exatamente 2 algarismos iguais, eu só ia contar os números que tivesse 2 algarismos iguais. Mas como os números são de 4 algarismos e ele exigiu que tenha pelo menos 2, ou seja, no mínimo 2 dos algarismos têm que ser iguais, no mínimo 2 no universo de 4 pode ser 2, 3 ou os 4. Aí eu tenho que contar tudo isso, certo? Aí a gente tem que arranjar uma estratégia para contar isso aí. E usando o princípio fundamental da contagem, que é a única ferramenta que a gente conhece até agora, certo? Então, vamos à solução da questão. Então, quais são os algarismos que a gente tem disponíveis para construir esses números do enunciado? A gente tem disponível os algarismos de 0 a 9, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9, certo? Esses são os algarismos disponíveis. Agora, os números que eu quero montar são números com 4 algarismos, em que pelo menos 2 algarismos são iguais. Então note que, vamos supor que represente, melhor dizendo, as posições por tracinhos, né?
Observe que eu posso ter os dois sendo iguais, como sendo esses dois aqui, certo? Os dois que são iguais pode ser, por exemplo, o primeiro e o terceiro, ou então o primeiro e o último, ou então os dois últimos, certo? Poderia ser os dois últimos. Então, vejam que eu teria uma série de casos para eu teria uma série de casos, tá certo? Para verificar, ok? Aí a gente tem que encontrar uma outra estratégia, ao invés de contar caso a caso, porque vai dar bastante trabalho, tá certo? Para efetuar essa contagem, ok? Eu percebi aqui que o compartilhamento da tela foi interrompido. Deixa eu compartilhar novamente aqui a minha tela. Só um instante. Foi a tela do tablet que cortou o compartilhamento aqui. Isso aconteceu porque o aplicativo do Gmail ele está atualizando aí, interrompeu o compartilhamento. Só um instante. Deixa eu terminar a atualização que aí eu vou interromper aqui o microfone e a câmera, certo? Enquanto reinicia. Só um instante. Bom, acho que agora voltou a compartilhar, certo? Então, como eu estava dizendo, contar isso caso a caso vai ficar complicado, certo? Os casos que eu expus foi, por exemplo, imagina que tenha dois dos algarismos sejam iguais. Aí esses dois algarismos que são iguais pode ser o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o primeiro e o último, pode ser o segundo e o terceiro, pode ser o segundo e o último, pode ser o terceiro e o último, certo? Então, para evitar estar contando esses casos, aí depois eu teria que contar com três iguais. Aí com três iguais pode ser o primeiro, segundo, terceiro, pode ser o primeiro, segundo ou o quarto, certo? Ou os quatro iguais, que aí seria o caso mais fácil de contar, tá certo? Aí, para evitar tudo isso, vamos fazer da seguinte maneira. Como ele quer que tenha, no mínimo, dos quatro algarismos, no mínimo dois sejam iguais, então o que ele quer é que tenha dígito repetido, certo? Não importa se são dois, três ou quatro, certo? Então, quando ele diz, no mínimo, dois dígitos iguais,
Pode ser 2, 3 ou 4. Então, eu vou dividir esse problema em duas partes. Primeiro, eu irei contar os números de 4 algarismos que têm todos os dígitos distintos, certo? Então, vamos separar assim. Primeiro, vamos contar números. Vamos contar os números que os algarismos são todos distintos. Então, números com todos. Melhor, vamos contar sem restrição primeiro, tá? Pode ter dígito distinto ou não, que aí eu contaria tudo, certo? Então, todos os números com 4 algarismos. Aí, nesse caso aqui, como são todos sem restrição, aí os algarismos podem ser distintos ou não. Aí, essa contagem, vamos representar cada posição por um tracinho. Aí, como o número ele tem que ter 4 algarismos, então o que é que vai acontecer? Na hora de preencher a primeira posição não vai poder ser igual a zero, certo? Por quê? Porque se eu coloco o zero como primeiro algarismo, o zero é um numeral não significativo, quando ele está à esquerda. Então, o número não teria 4 algarismos, teria apenas 3. Então, ali o zero não pode entrar, eu só posso preencher essa posição de 9 modos. Quando eu vou preencher a segunda, aí eu posso usar qualquer um dos 10. Quando eu for preencher a terceira, também posso usar qualquer um dos 10. E quando eu for preencher a última, eu posso usar qualquer um dos 10. Observe que não há restrição, estou contando todos os números com 4 algarismos. Então, a quantidade de números com 4 algarismos, distintos ou não, que eu posso montar, vai ser o quê? Vai ser 9. A quantidade vai ser 9 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, eu tenho ao todo 9.000 números formados por 4 algarismos, sejam eles distintos ou não. Só que a questão não pede isso, a questão quer que tenha pelo menos 2 dígitos iguais. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é pegar esse total que a gente acabou de contar, certo? Isso aí são todos os números de 4 algarismos, ou seja, tem números aí que os algarismos são todos distintos, tem números aí que tem 2 algarismos iguais, tem 3, tem 4. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu quero que tenha pelo menos 2 algarismos iguais, pode ter 2, 3 ou 4, eu vou agora contar os números de 4 algarismos em que os algarismos são todos distintos. Aí, contando esses são os que a gente não quer. Aí é só subtrair do total que eu acabei de calcular, ok? Então, agora eu vou contar os números em que os 4 algarismos são todos distintos. Então, números com 4 algarismos. E esses algarismos agora são todos diferentes. Não pode haver repetição de algarismo. Então, nesse caso, vamos representar aqui cada posição por um tracinho. Aí tem que lembrar que, como o número tem 4 algarismos, o zero ele não ocupa a primeira posição. Então, essa posição aqui só pode ser preenchida de 9 modos diferentes. Aí, uma vez preenchendo essa posição, vamos supor que lá eu coloque, sei lá, o número 8. Tá? Se eu coloquei o número 8 lá, quando a gente for preencher essa posição, a gente não vai poder mais usar o 8. Então, restam agora 9 algarismos para eu pôr nessa posição aqui. Lembre que o zero eu posso usar nessa, né? Eu coloquei 9 algarismos para a primeira posição, porque o zero ele não pode ser utilizado, senão o número não teria 4 algarismos. Aí eu vou usar um dos algarismos ali, que pode ser qualquer um, exceto o zero. Aí, digamos que eu usei o 5 ali,
eliminando o 5 da nossa lista, a gente tem agora 9 algarismos para preencher essa posição aqui. Eu posso usar o 0 nela. Aí, quando eu for preencher a próxima, anote que já foram usados 2 algarismos. Aí eu só tenho agora 8. Note que, com isso, eu já usei 3. Quando eu for preencher essa posição aqui, agora só tem 7 maneiras de preencher essa última posição. Ok? Então, a quantidade de números com 4 algarismos distintos que a gente consegue formar vai ser o quê? Vai ser 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Aí isso daria o quê? Daria 81, tá? 81 multiplicado por 56. Fazendo essas contas aqui, 81 vezes 56, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 8 dá 48, 5 e aqui 40. Aí daria 6, 13, 5, 4. Então, dá ao todo 4.536 números, que tem quatro algarismos todos distintos. Só que esses são os que não interessam para a gente, né? Então, a gente agora vai pegar a quantidade inicial que eu contei, que foi 9.000 números, e subtrair o que não interessa. Então, nesse caso, deixa eu ver se tem uma outra página aqui, só um instante. Então, o que vai interessar para a gente, porque eu estou interessado nos números que têm pelo menos 2 algarismos iguais, aí a resposta seria pegar o total que eu contei inicialmente, que são 9.000, e de 9.000 subtrair os que não interessam, que são 4.536 números. Então, se eu efetuar essa subtração, eu vou obter 6 para 10, 4, 4 para 10, 6, 6 para 10, 4, 5 para 9, 4, ou seja, 4.464 números. Deixa eu só conferir se está certo, porque eu posso ter errado as contas, né? Então, a questão que a gente fez foi a 42. Questão 42 é 4.464 a resposta. Então, existem 4 números, ou melhor, 4.464 números de 4 algarismos, em que pelo menos 2 algarismos são iguais. Aí entenda que pelo menos 2 algarismos iguais, eu estou contando aí números que tem 2 algarismos iguais, que tem 3 algarismos iguais ou 4 algarismos iguais. Todos aparecem nesse total aí de 4.464, ok? A questão 45. A questão 45 é outro caso clássico de problemas que usa o princípio fundamental da contagem, que é contar o número de divisores. Isso é uma coisa que eu já ensinei em aulas anteriores, no assunto conjuntos numéricos, porque isso é um problema de aritmética que a gente aprende lá no ensino fundamental. Só que lá no ensino fundamental, quando a gente efetua essa contagem, a gente raramente vai dizer para o aluno que trata-se de um problema de análise combinatória, mas você está usando a análise combinatória lá para efetuar essa contagem, que é aquela regrinha de fatorar, pegar cada expoente, somar um e multiplicar, certo? Aí raramente é dito para o aluno porque soma-se aquele um. E a justificativa de somar um a cada expoente, quando você está contando os divisores, vem exatamente da análise combinatória. Então, eu quero contar quantos divisores naturais possuem o número 360, quantos desses divisores são pares e quantos são ímpares. Então, são 3 coisas. Ele quer que calcule o total de divisores, ele quer saber quantos são pares e ele quer saber quantos são ímpares. Tudo isso eu ensinei em conjuntos numéricos, certo? Bom, vamos lá. O número 360, se a gente for fatorar, qual seria a fatoração do número 360?
Perceba que ele pode ser por 2 quantas vezes? Por 2 dá 180, por 2, 90, por 2, 45. Então, o fator 2 vai aparecer 3 vezes. Aí, o 45 por 3 vai dar 15, por 3 de novo dá 5. Então, o fator 3 aparece 2 vezes e uma única vez o fator 5. Então, essa é a fatoração do número 360. Então, se um número é um divisor de 360, como é que tem que ser a cara desse divisor? Todo número que dividir 360, ele vai ter essa forma aqui, ó. 2 elevado a A, multiplicado por 3 elevado a B, multiplicado por 5 elevado a C. Ok? É claro que A, B e C aí tem um limite, ele não pode, o A, por exemplo, ele não pode assumir qualquer valor, porque tem que dividir o quê? Tem que dividir o 2 à terceira, que aparece lá na fatoração do número, certo? Então, todo divisor de 360 vai ter esse formato: 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C. Agora, perceba que o A ele vai variar de quanto a quanto. Ora, o A ele vai variar desde 0 até, no máximo, 3. O A, por exemplo, ele não vai poder ser 4. Por quê? Porque se o A for 4, 2 à quarta não divide 2 à terceira, ok? E começa no zero por quê? Porque 2 elevado a zero é 1 e o 1 divide 2 à terceira. Aí 2 elevado a 1 divide 2 à terceira, 2 ao quadrado, e 2 à terceira também vai dividir ali mesmo. Então, a gente nota que existem 4 maneiras de escolher o quê? O expoente A. Agora, observe que o expoente B ele pode variar de 0 até, no máximo, 2. Pode ser 0, 1 ou 2, já que lá na fatoração 3 está elevado ao quadrado. E, por fim, o expoente C, né? Observe que lá na fatoração 5 aparece elevado a 1. Então, o expoente C lá do divisor só pode ser 0 ou 1 no máximo, porque tem que dividir 5 elevado à primeira. Então, contar os divisores é contar o número de maneiras que existem de escolher esses expoentes, A, B e C. Aí, note que o número de maneiras de escolher o expoente A, você pode escolher o expoente A de 4 modos diferentes. O A ele pode ser escolhido de 4 maneiras diferentes. O expoente B ele pode ser escolhido de 3 maneiras diferentes. E, por fim, o expoente C, que pode ser escolhido de 2 modos diferentes. E aí, usando o princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar essa quantidade de maneiras. Aí, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Isso significa o quê? Significa que o 360 ele tem 24 divisores positivos. Não foram contados aí os divisores negativos. Os negativos é essa mesma quantidade. Aí, se eu quisesse incluir os negativos, eu ficaria com um total de 48 divisores. É claro que, usando o método que eu usei lá em conjunto numérico, sai bem mais rápido, porque a gente fatora, pega cada expoente, soma 1 e multiplica. Observe que, se eu pego o expoente 3, somo 1, dá 4. Se eu pego o 2, somo 1, dá 3. Se eu pego 1, somo 1, dá 2, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2. É exatamente isso que eu multipliquei aqui embaixo, certo? Então, a primeira parte da questão está resolvida, que é achar o total de divisores positivos. Agora, vamos contar ele pede também quantos são pares e quantos são ímpares. Então, vamos contar agora os pares e os ímpares.
Então, como é que eu conto os divisores que são pares? Ora, de todo jeito, eu tenho que fatorar o número que eu estou utilizando para calcular o número de divisores. Ou seja, de todo jeito, eu tenho que fatorar o 360. E aí eu sei que cada divisor vai ter essa forma aí: 2 elevado a A, 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C. Só que agora eu quero contar os divisores que são pares, certo? Deixa eu ver a ordem que ele pediu. Primeiro eu quero contar os divisores que são pares. Aí o que é que tem que acontecer para um divisor ser par? Tem que garantir a presença daquele fator 2 ali, porque se aquele fator 2 ele não aparecer na fatoração de um dos divisores, esse divisor ele não vai ser par, certo? Ele será ímpar. Então, tem que garantir a presença daquele fator 2. Então, eu vejo que para garantir a presença desse fator 2, o A não vai poder assumir qualquer valor. No caso, o A vai assumir valores a partir do 1, indo no máximo até 3. Porque lembre que tem que dividir o 2 à terceira e tem que ser par, não é isso? Então, tem que garantir aquele fator 2 ali, o 2 elevado a A. Se o A for 0, 2 elevado a 0 dá 1, aí o 2 iria desaparecer. Aí, por isso que o expoente A ali só pode ser 1, 2 ou 3. Se for 1, eu teria a presença do 2. 2 elevado a 1 dá 2. Se for 2, eu tenho 2 ao quadrado. Está garantido lá o 2. E se for 3, eu tenho 2 à terceira. Mais uma vez, o 2 está garantido. Já os fatores ímpares, 3 e 5, eles podem aparecer ou não. O importante aí é garantir a presença do 2. Então, o B continua variando de 0 até no máximo 2, e o C ele continua variando de 0 até 1. Tá? O B e o C é como antes. Então, note que o A ele pode ser escolhido de 3 modos diferentes. Você pode escolher o expoente A de 3 maneiras distintas. O expoente B ele pode ser escolhido de 3 maneiras distintas também. Agora, o expoente C ele só pode ser escolhido de 2 modos. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 2. Aí isso daria 18 divisores pares. Aí é claro que para calcular os ímpares ficou mais fácil, porque como eu já tenho um total que são 24 divisores, dos quais eu sei que 18 são pares, então sobram agora 6 para serem ímpares, né? Mas aí vamos calcular os ímpares, vamos ver como se faria essa contagem, certo? Porque ele poderia pedir os ímpares direto. E volto a repetir, a gente sabe contar isso bem mais rapidamente, certo? Bem mais rápido, melhor dizendo, pelo que eu ensinei lá em conjuntos numéricos, certo? Se não me falha a memória, isso foi ensinado lá. Então, vamos contar agora os divisores que são ímpares. Começa do mesmo jeito, fatorando o número dado, e aí cada divisor é dessa forma: 2 elevado a A, 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C. Então, contar os divisores é contar de quantos modos eu posso escolher aqueles 3 expoentes ali, o A, o B e o C. Note que, como eu quero que o divisor agora seja ímpar, então o divisor ele não pode ter a presença do fator 2, tá certo? Então, aquele A ele só vai poder ser 0, ok? Porque ele tem que desaparecer dali. Então, o expoente teria que ser 0. Então, o A ele só assume um valor que é o 0. Ou seja, o expoente A só tem um modo de escolhê-lo. É ser igual a 0 para que o 2 desapareça.
Já o 3 pode aparecer à vontade e o 5 também. À vontade, claro, limitando o expoente pela fatoração do número 360. Então, o B ele pode assumir valores de 0 até no máximo 2, e o C ele pode assumir valores de 0 a 1. Então, a gente nota que o A tem uma maneira de ser escolhido o valor do A, ele só pode ser 0. O B tem 3 possibilidades, enquanto que o C, a gente tem 2 maneiras. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente teria aí 1 vezes 3 vezes 2. Aí isso daria 6 divisores ímpares. Pronto, então, usando análise combinatória, tá, a gente viu aí como calcular o total de divisores positivos, os ímpares e os pares. Aí seria bom, depois disso, dar uma comparada com o método que eu ensinei lá, usando o método que se aprende lá no fundamental. Certo? A próxima questão agora, a questão 46. A questão 46 é uma questão importante também, né? Contar funções. A gente pode usar análise combinatória para saber quantas funções existem de um conjunto no outro. Claro que esses conjuntos que vão fazer papel, um de domínio, outro de contradomínio, eles devem ser finitos, senão não vai dar para efetuar essa contagem. Então, o enunciado diz assim: o conjunto A possui 4 elementos e o conjunto B possui 7 elementos. Aí ele quer saber quantas são as funções f de A em B, é uma das perguntas. Veja que quando ele pede quantas são as funções f de A em B, ele quer o total de funções que existe do A no B, certo? Sem especificar o tipo de função. Agora, a segunda pergunta ali é quantas são as funções injetoras de A em B. Quantas funções injetoras de A em B são possíveis nesse caso? O A com 4 elementos e o B com 7. Então, vamos ver como contar isso aí. Primeiro, eu vou contar o total de funções. Veja que, inicialmente, ele diz que o conjunto A possui 4 elementos e o B tem 7. Então, o número de elementos de A é igual a 4, e o número de elementos de B é igual a 7. Aí ele pergunta quantas funções f de A em B existem. Ou seja, ele quer que o domínio seja o conjunto A e o contradomínio, que é onde moram as imagens, tá certo? Seja B. Aí vamos fazer uma figura para ilustrar essa situação. O conjunto A, eu vou colocar à esquerda e o B à direita, e a gente sabe que o A ele tem 4 elementos. Os elementos de A eu vou representar por A1, A2, A3 e A4. Já os elementos de B, que são 7, eu vou representá-los por B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7. São 7 elementos distintos, ok? Isso aqui é o contradomínio da função, que é onde a gente tem as imagens, né, da função. Agora, note que contar o número de funções é contar o número de maneiras de escolher a imagem de cada domínio, porque a função nada mais do que a gente pegar cada domínio e determinar a sua imagem lá no contradomínio. Então, contar o número de funções é contar o número de maneiras de escolher a imagem de cada domínio desse. Então, por exemplo, quando eu for escolher a imagem do A1,
de quantos modos eu posso fazer isso, ok? Como eu não liguei nenhum elemento ainda, então eu posso escolher a imagem do A1 de 7 maneiras distintas. Pode ser o B1, B2, B3, B4, B5, B6 ou o B7. Então, o número de maneiras de escolher a imagem do A1, eu tenho aí um total de 7 maneiras distintas. Aí vamos supor que eu mandei o A1, pode ir em qualquer um dos 7, aí suponha que eu mandei o A1 no B1, certo? Aí, para isso, é claro, o pré-requisito é saber o que é uma função. Note que se eu não sei o que é uma função, eu não consigo fazer esse problema, certo? Ele é um problema de análise combinatória, mas exige que você saiba o que é uma função. Então, eu já escolhi ali a imagem do A1. Quando eu for escolher a imagem do A2, eu posso escolhê-la de quantos modos diferentes? Continua sendo de 7 maneiras. Eu posso, não há problema nenhum escolher a mesma imagem que eu escolhi para o A1, certo? Eu continuo tendo 7 maneiras. Aí vamos supor que eu peguei e mandei o A2 no B1. Eu poderia ter mandado em qualquer um dos 7. Eu vou mandar de propósito no B1. Quando eu for escolher a imagem do A3, eu posso escolher também de 7 maneiras diferentes. Eu posso repetir as imagens. Não há nenhum problema nisso. Mas vamos supor que eu peguei o A3 e mandei aqui no B4. Eu posso mandar em qualquer um deles. Aí eu mandei ali no B4, certo? Agora o último domínio é o A4. Aí o A4, quando eu for escolher a imagem dele, eu também tenho 7 maneiras distintas. Pode ir em qualquer um desses aí. Inclusive em um que eu já usei, não tem problema nenhum. Então, vamos supor que eu pegue o A4 e mande, por exemplo, no B7. Então, note que essa função que eu acabei de construir é uma delas, certo? É uma dentre todas as funções que eu consigo montar de um conjunto no outro aí, ok? E agora, pelo princípio fundamental da contagem, quantas funções eu consegui no total? Usando o princípio fundamental da contagem, eu consegui 7 vezes 7 vezes 7, né? Que é só multiplicar o número de maneiras de escolher cada domínio. Então, isso vai dar o quê? Vai dar 49 vezes 49, né? Deixa eu fazer a conta aqui rapidamente. 49 vezes 49, 81, 8, 36, 44, 36 a 3, 19. Dá 10 a 1, 14 a 1. 2.401 funções, certo? Que a gente consegue construir de A em B, tendo A 7 elementos e o B 7. Esse é o total de funções. Agora, uma parte lá do enunciado pede o número de funções injetoras. Aí, para isso, precisa saber o que é uma função injetora. Então, agora a situação é a seguinte: a gente tem o A com a mesma quantidade de elementos, aí no caso são 4, e o B com 7 elementos. E aqui a função, ele diz lá no enunciado que é de A em B. Só que agora ele pede para contar as funções injetoras. Então, está aqui o A com seus 4 elementos. Eu vou denominar de A1, A2, A3 e A4. E aqui a gente tem um B com seus 7 elementos. Aí eu tenho um B1, B2, B3, B4, B5
B6 e B7. Aí agora eu quero contar as funções que são injetores. No caso, a ideia mesma é contar o número de maneiras que você tem de escolher a imagem desses domínios. Então, eu escolhi a imagem do A1. Como eu não liguei nenhum elemento ainda, para escolher a imagem desse primeiro domínio, eu tenho 7 maneiras. Só que agora eu estou contando o número de funções injetoras. Então, o que é uma função injetora? Uma função é dita injetora quando domínios diferentes têm imagens diferentes, certo? Uma função é injetora quando domínios distintos têm obrigatoriamente imagens distintas. Ou seja, nesse caso, a gente não pode repetir imagem. Então, por exemplo, o A1 eu liguei no B1. Então, eu não posso pegar o A2, por exemplo, e ligar também no B1, porque a função agora é injetora. Aí, na hora que eu for escolher a imagem do A2, eu só posso escolher essa imagem agora de 6 maneiras diferentes. Eu não posso usar mais a imagem que eu usei para o A1. Aí vamos supor que eu mande o A2 no B2. Bom, aí agora para escolher a imagem do A3, note que só tem 5 maneiras. Aí vamos supor que eu escolhi, dos 5, eu escolhi o B5 como imagem do A3. Eu poderia ter escolhido qualquer um dos 5 que sobraram. E, por fim, o quarto elemento. Ele tem 4 possibilidades agora, né? 4 maneiras diferentes. Aí, nesse caso, vamos supor que eu mandei o A4 no B3. Aí, observe que domínios diferentes têm imagens diferentes. Ou seja, esse exemplo que eu acabei de construir aí é um exemplo de uma função injetora do A no B, certo? Aí vamos ver quantas tem no total. Pelo princípio fundamental da contagem, tem 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Ou seja, 7 vezes 6 dá 42, 42 vezes 5 dá 210, 210 vezes 4 dá 840. Então, existem 840 funções injetoras do A no B, em que A é um conjunto com 4 elementos e o B é um conjunto com 7. Também é possível calcular o número de funções sobrejetoras. Nesse caso, aí não tem nenhuma sobrejetora, porque uma das condições para existir sobrejetividade de A em B é que o A tenha mais elementos que o B ou a mesma quantidade. E também pode-se pedir o número de funções bijetoras, que a gente vai aprender a fazer em outros momentos, certo? Mas também conta usando análise combinatória. Aí, por enquanto, a gente sabe aí calcular o número de funções sem restrição nenhuma, ou seja, o total, e sabe contar o número de funções injetoras. A próxima questão é a questão 47. Vamos fazer a leitura do enunciado. Ele quer saber de quantos modos podemos arrumar 8 torres iguais em um tabuleiro de xadrez 8 por 8, de modo que não haja 2 torres na mesma linha nem na mesma coluna, certo? Então, note, imagina um tabuleiro 8 por 8, certo? Ele fala ali de xadrez, ok? Mas, assim, você não precisa entender do jogo para poder fazer a questão, certo? Então, nesse caso aí, basta você imaginar um tabuleiro 8 por 8, tá? E você imagina 2 torres, 8 torres, 8 objetos, todos iguais, certo? E ele quer colocar esses 8 objetos nesse tabuleiro de modo que não haja 2 deles na mesma linha nem na mesma coluna. Ok? Lembrando que são 8 objetos, né? Ou seja, 8 torres
e essas torres, elas são todas iguais. Porque se elas fossem distintas, mudaria a contagem, ok? Então, vamos supor, eu quero distribuir essas 8 torres nesse tabuleiro 8 por 8. Tem 64 quadradinhos aí. Então, se ele é 8 por 8, tem que ter 64 quadradinhos nesse tabuleiro, certo? Só que ele exigiu que não tivesse duas torres, nem na mesma linha, na horizontal, nem na mesma coluna, ou seja, na mesma vertical. Então, por exemplo, quando eu for colocar a primeira torre, suponha que eu coloque a primeira torre nesse quadradinho aqui, né? Eu tenho 8 possibilidades para colocar a primeira torre, certo? Pode ser em qualquer um dos 8 quadradinhos da primeira linha. Então, eu tenho 8 maneiras de colocar a primeira torre. Aí vamos supor que eu coloquei exatamente naquele quadradinho ali. Quando eu for colocar a segunda torre, como ela não pode ficar nem na mesma linha, nem na mesma coluna, né? Quando eu for colocá-la, tem que ficar na segunda, ou na segunda linha ou na terceira, tá? Mas aí vamos supor que eu queira escolher a segunda linha para colocá-la. Ela não vai poder ficar na mesma coluna, tá certo? Que a primeira. Então, uma outra forma dela ser colocada, ela ser colocada aqui, ou seja, diminuiria 7, uma possibilidade, né? Lá na segunda linha. Eu não posso colocar abaixo da primeira torre. Então, eu só teria 7 quadradinhos para pôr essa, essa segunda torre. E a terceira? A terceira eu vou querer colocar ali na terceira linha. Observe que ela não vai poder estar nem na primeira coluna, nem na segunda. Então, só restam agora 6 possibilidades. Aí vamos supor que eu coloque aqui, certo? Então, eu tenho 6 maneiras. Ou seja, eu não posso colocar nem na primeira coluna, nem na segunda. Então, restam aí 6 quadradinhos ali na terceira linha. E assim por diante, tá certo? Aí a gente nota o quê? Que vai ter 5 para a próxima, 4, 3, 2 e finalmente 1. Ok? Porque quando eu for colocar a próxima, eu não posso colocar nem na primeira, nem na segunda e nem na sexta coluna. Aí eu só teria 5 possibilidades. Aí vamos supor que eu coloque aqui, né? Quando for colocar a próxima, aí eu só tenho 4 possibilidades. Aí vamos supor que eu coloque aqui. Quando eu for colocar a próxima, eu só teria 3 possibilidades. Vamos supor que fique aqui. A próxima, eu vou colocar aqui 2. E agora só resta uma, que é colocar aqui, ó. Tá? Então, observe que essa é uma das distribuições possíveis, né? Você nota que não há torres ali, nem na mesma linha, 2, né? Nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Tá certo? Então, o total aí vai ser só multiplicar esses números. Aí isso vai dar quanto? Isso vai dar, deixa eu ver ali, eu tenho 120, 720, 720 vezes 7 vai dar 720 vezes 7, vai dar 5.040, 5.040 vezes 8. Isso dá 40.320. Se eu não errei as contas, certo? Aí deixa eu só conferir aqui com o gabarito para ver se é isso mesmo. A questão aí foi qual? 47. Tá certinho com gabarito, professor. Ok, obrigado. Bom, a 49 agora. Ele diz assim: há 2 estradas principais da cidade A
até a cidade B, ligadas por 10 estradas secundárias, como na figura abaixo. Quantas rotas livres de autointerseções, ou seja, rotas não coincidentes, há de A até B, certo? Então, ele tem duas estradas que ligam duas cidades A e B, e tem 10 estradas secundárias. Aí, para a gente entender, tem que olhar a figura que ele mencionou, né? Faltou colocar aí a figura, eu não contava com essa, mas acho que na hora que eu fui, achava que tinha. Deixa eu ver se eu. Uma forma aqui de pegar essa figura, tá? É porque não tem uma lista aqui no final. Deixa eu importar a lista para cá para ver se eu consigo essa figura. É questão 49, né? É, eu não coloquei. Deixa eu ver se. Sabe dizer se ela está na lista aí? Na lista que vocês têm? Tem. Na lista tem o desenho. Tá. Então, deixa eu importar a lista. Questão 49. Então, a figura é essa aí, tá certo? Que eu deveria ter colocado aqui nessa página e, infelizmente, eu não percebi que não havia colocado. Então, ele fala que há duas estradas principais da cidade A até a cidade B. Então, essas estradas principais é como se fossem esses arcos, o arco de cima e esse arco de baixo. E tem 10 estradas secundárias. Aí as estradas secundárias são essas aí, esses segmentos na vertical que vocês estão vendo, certo? Aí se você contar aí tem 10. Então, tanto essas duas estradas principais, que são esses dois arcos, quanto esses 10 segmentos, que são as estradas secundárias, elas servem para ir de A, da cidade A até a cidade B. Então, ele pergunta de quantos modos, né, quantas retas livres de autointerseções há de A até B. Rotas livres de autointerseção são rotas que não coincidam, certo? Então, nesse caso, a gente quer contar de quantos modos a gente pode ir de A até B, tá certo? Sempre usando estradas diferentes aí. Então, a gente está no ponto A e quer chegar lá no ponto B, tá? E quer saber de quantos modos a gente pode fazer isso. Ora, todo problema de análise combinatória, né, eu venho falando que você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai
fazer as escolhas ali. Por exemplo, você está ali no ponto A, quer chegar lá em B. Então, quando você está ali em A, você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que eu tenho que tomar quando eu estou em A e quero ir até B? Eu tenho que escolher qual estrada principal eu vou pegar ali. Então, para a escolha da estrada principal, note que você tem duas maneiras de escolher. Ou você vai pela estrada de cima ou pela estrada de baixo. Tá? As duas estradas são esses dois arcos que vocês estão vendo aí. Então, estando ali em A, eu tenho duas maneiras, né, de escolher a estrada principal. Agora, uma vez escolhida a estrada principal, vamos supor que eu vá pela de cima, quando eu chego aqui, nesse ponto, eu tenho dois modos de tomar uma decisão, certo? É outra decisão que eu vou tomar ali. E eu tenho duas maneiras. Ou eu pego uma estrada secundária, que é esse segmento na vertical, certo? Ou eu continuo na estrada principal que eu escolhi. Então, quando eu chego naquele ponto em azul, eu tenho duas maneiras de escolher a estrada que eu vou pegar. Ou eu pego uma estrada secundária, que seria essa aqui, ó, ou eu continuo pela estrada principal, que eu havia escolhido antes, certo? Então, quando eu chego ali, eu tenho duas maneiras. Aí, novamente, vamos supor que eu decidi continuar indo pela estrada principal. Aí eu vou chegar nesse ponto. Quando eu chego nesse ponto, eu continuo com o mesmo problema de antes. Ou eu pego uma estrada secundária, ou eu pego uma estrada principal, ok? Aí vamos supor agora que eu decidi pegar uma estrada secundária. Aí peguei essa estrada secundária aqui descendo. Aí, no caso, eu venho parar aqui, ó. Quando eu chego aqui, tá certo? Eu tenho duas possibilidades também, tá certo? Ali a gente vai ficar com uma certa dúvida, né? Porque a gente vai ficar se volta pelo mesmo caminho ou pega a estrada principal, certo? A gente vai ficar com esse problema aí. Só não pode ter autointerseção, certo? O que ele chama aí de autointerseção seria a gente, no caso, voltar lá para o começo, certo? O que a gente não pode fazer é isso. Mas vamos supor que eu cheguei lá em cima, né? E eu decida pegar essa rota descendo, tá? Aí quando eu chego nesse ponto, eu tenho duas opções, ou melhor, não, eu só tenho uma, né? Eu não vou poder voltar não, porque a volta corresponde exatamente a uma autointerseção. Então eu teria que continuar, tá certo? Eu teria que ir por essa estrada principal mesmo, por esse arco aqui, ó. Aí, quando eu chego aqui, é que eu vou ter duas possibilidades. Então, tem que tomar cuidado com isso, que eu ia dizer agora que eu teria duas, mas nessa vertical aí eu só tenho duas possibilidades lá em cima. A partir do momento que eu escolhi descer, quando eu chego nesse ponto, só me resta seguir, né? Se eu desço por essa rota aqui, ó, quando eu chego aqui, eu tenho que continuar pela estrada principal, porque senão vai ter uma autointerseção, certo? Aí, quando eu chego nesse ponto, deixa eu tirar essas marcações, quando eu chego nesse ponto aqui, aí é que eu vou ter que escolher ou subir pela estrada secundária ou continuar na estrada principal. Aí eu teria duas possibilidades, né? Então, o que é que a gente entende aí? A gente entende que em cada ponto desse, a gente vai ter duas possibilidades, certo? E ao todo, na mesma vertical, né? Eu devo contar apenas um ponto. Ao todo, note que você tem, na vertical, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
São 10 estradas secundárias, né? Então, o 2 aqui vai aparecer 10 vezes. Então, 2, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E com 11, o primeiro 2, né? O primeiro 2 foi o pontapé inicial, que foi para sair do ponto A. Agora, quando a gente chega numa interseção dessa aí, entre uma estrada principal e a estrada secundária, que são, se você contar, tem 10 interseções lá em cima ou 10 interseções aqui embaixo. Aí você tem que tomar sua decisão de dois modos. Aí, pelo princípio fundamental da contagem, o que é que vai acontecer aí? Você vai ter que multiplicar. Aí a gente tem ao todo aí 2 elevado a 11, formas de chegar em B. 2 elevado a 11, isso vai dar 2.000, isso vai dar 2.048. Então, há 2.048 formas de A para B, certo? Usando estrada principal ou secundária, sem autointerseção. A autointerseção aí seria retornar pelo mesmo caminho que você foi. Aí isso não pode fazer. A questão 50 agora. Uma mesa retangular está encostada em uma parede, conforme a figura, né? Possui 2 lugares de um lado, 2 lugares do outro e um lugar na cabeceira, como mostra a figura. Aí, Alberto e mais 4 amigos vão ocupar esses 5 lugares. Então, tem Alberto e tem 4 amigos, ou seja, 5 pessoas. Então, essas 5 pessoas vão ocupar esses 5 lugares, mas Alberto não quer ficar na cabeceira. Aí tem essa restrição aí. O Alberto ele não quer ficar na cabeceira, certo? Aí ele quer saber o número de maneiras que essas 5 pessoas podem ficar dispostas em volta dessa mesa e atender à restrição de Alberto. Então, vamos lá. Bom, tem 5 pessoas, uma delas é Alberto, e Alberto ele não quer sentar na cabeceira, certo? Ou seja, naquela cadeira que está isolada ali, ok? Então, a gente deve começar pela restrição maior possível, né? Aí que, na verdade, na questão só tem uma, que é Alberto não sentar naquela cadeira que está isolada. Então, vamos começar escolhendo a cadeira de Alberto. Como ele não quer sentar na cabeceira, o número de maneiras dele sentar é igual a 4, certo? Só tem 4 modos de escolher a cadeira dele, que é uma daquelas duas que tem lá na parte de cima ou uma das duas que tem na parte de baixo. Tá? Então, tem 4 modos. Ele não pode sentar na cadeira da cabeceira. Aí sobram agora 4 pessoas, né? Aí dessas 4 pessoas, tá certo? A segunda pessoa que vai escolher, que é o Alberto é a primeira a escolher, a segunda, aí vamos supor que Alberto ocupou essa aqui, tá? Aí agora restam 4 modos para escolher a cadeira da segunda pessoa. Aí vamos supor que a segunda pessoa a gente coloque aqui ao lado de Alberto. A terceira pessoa, quando for escolher, só tem 3 modos de escolher a cadeira dela. Vamos supor que a gente coloque aqui na cabeceira. A quarta pessoa tem 2 maneiras. E, finalmente, a quinta pessoa só vai ter uma maneira de escolher a cadeira dela. Ok?
Aí, com isso, eu distribuí as 5 pessoas, obedecendo a restrição, que é o quê? Alberto não sentar na cabeceira, certo? Na cadeira lá na cabeceira da mesa. E essa configuração que eu fiz aí é um dos modos, certo? É uma das maneiras. E agora, pelo princípio fundamental da contagem, o total de maneiras que a gente quer é o quê? 4 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí isso vai dar 16, 16 vezes 3, 48, vezes 2, isso vai dar 96 maneiras. Então, 96 é a resposta da questão. Vamos ver a próxima, a questão 51. Uma coisa clássica e combinatória é você pintar mapas, certo? Bandeiras, isso é uma coisa muito comum também. Então, isso aí é um exemplo, tá? Ele diz que Manuel possui tintas de 5 cores diferentes e deve pintar a bandeira abaixo de forma que, primeira restrição, cada região deverá ser pintada com a única cor. Então, você não pode misturar cores numa mesma região. E a outra restrição é que 2 regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. O número de maneiras diferentes que Manuel pode pintar essa bandeira é. Então, veja. Está aí a bandeira. Ele tem 5 cores. Ele tem 5 cores diferentes. Aí ele quer pintar essa bandeira. O que é que você tem que fazer? Você tem que se imaginar pintando essa bandeira dentro das condições do problema. E quais são as condições? Não misturar cor na mesma região, certo? Cada região vai ser de uma única cor. E regiões vizinhas têm que ter cores distintas. O problema é que, por onde você comece a pintar aí, você pode se enrolar nessa contagem, certo? Então, você deve começar por onde? Você deve começar pela região, tá, que tem a maior restrição, né? E a maior restrição ali está naquela região do lado esquerdo acima, tá certo? Que ela faz fronteira ali com 3 regiões, tá ok? Então, vou começar a pintar por ela. Então, se eu numerar, vamos colocar o número de maneiras dentro da região, certo? Então, se eu for começar por essa região aqui, eu posso pintar essa região aqui de 5 maneiras distintas. Eu não pintei nenhum ainda, eu tenho 5 cores disponíveis, então eu posso pintar ali de 5 modos. Só que ali, das 5 cores, só vai entrar uma, ok? E agora eu vou pintar as regiões que estão ao lado, certo? Aí, uma vez pintada essa região aqui de cima à direita, não vai poder ter a mesma cor que eu usei lá. Então, lá eu usei uma das cores, então ali só tem 4 possibilidades. Essa abaixo de onde eu coloquei 4, ela faz fronteira com a região acima dela e com a que está ao lado esquerdo. Então, não posso usar as 2 cores que eu já usei. Então, aqui só tem 3 maneiras. A região logo abaixo, ela faz fronteira apenas com 2, né? Essa da esquerda, que foi a primeira a ser pintada, e essa que eu acabei de pintar. Se ela faz fronteira apenas com essas 2, eu elimino apenas 2 cores. Então, aqui vai ter 3 possibilidades, e essa de baixo só faz fronteira com essa que eu acabei de pintar, né? Então, só não pode ter a cor dela. Então, aqui eu vou ter 4 possibilidades, ok? Então, note que o número de maneiras de pintar essa bandeira vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 4. Aí isso vai dar um total de 5 vezes 4 dá 20, vezes 3 dá 60, vezes 3, 180, vezes 4 vai dar 720. Então, existe 720 modos de pintar essa bandeira. Mas aí é como eu falei, dependendo de por onde você comece,
você pode encontrar resultados diferentes. Aí, geralmente, você vai perceber que vai dar alguma incompatibilidade por onde você possa começar. Aí você vai ficar em dúvida, certo? Em algum momento vai travar e você sabe que está contando errado. Aí o ideal é começar por onde tem a maior restrição. Aí tem essa 52, que é o mesmo problema. Aí pode ficar aí para vocês treinarem. Vamos ver o 53. Bom, o 53 ele diz assim: num quadrado formado por 9 quadrados menores e do mesmo tamanho, queremos escrever um X e um O, de forma que eles não fiquem vizinhos, isto é um círculo, né? Ele quer escrever uma circunferência e um X, de forma que eles não fiquem vizinhos, isto é, os quadrados em que se encontram não podem ter um lado ou um vértice em comum. Ele poderia ter dito só um lado em comum, mas não pode ter também um vértice em comum. Tem que ter esse cuidado, tá? Não pode ter um lado em comum, nem pode ter um vértice em comum, os quadrados onde eles vão ficar. O desenho abaixo mostra uma dessas possibilidades. De quantas maneiras podemos localizar os dois sinais, respeitadas as condições apresentadas? E as condições apresentadas são o quê? Colocá-los em quadrados que não sejam vizinhos. E ele diz que dois quadrados são vizinhos quando tem um lado ou então um vértice em comum. Então, vamos efetuar essa contagem. Deixa eu trazer esse tabuleiro para a página que a gente vai usar para resolver. Ok, então, qual vai ser a ideia para efetuar essa contagem? Observe primeiro o seguinte, se eu colocar, vamos supor que eu coloque primeiro o x, né? Aí vamos supor que o x ocupe um dos vértices. Quando eu digo um dos vértices, um dos quadrados do vértice, pode ser esse quadrado aqui, pode ser esse ou esse, certo? Vamos colocar primeiro o x. Se eu for colocar o x em um desses quatro vértices, né, ou seja, a posição onde eu vou colocar esse x, eu posso escolher de quatro modos distintos, ok? Eu posso colocar ali em um daqueles quatro vértices. Então, esse x, se eu for colocá-lo em um dos vértices, eu posso escolher de quatro formas a posição dele. Tá? Lembre que essas quatro maneiras aí é colocar o x em um dos vértices. Aí, a partir do momento que eu coloco o x em um dos vértices, vamos supor que eu coloque exatamente onde ele está agora ali. Tá? Aí, de quantas maneiras eu posso escolher a posição do círculo? Note que o círculo não pode ficar num quadrado que seja vizinho dele. E ser vizinho significa o quê? Significa ter um lado ou um vértice em comum. Isso quer dizer o quê? Que não vai poder ficar nem aqui e nem aqui, certo? Por quê? Porque tem dois desses que tem um lado em comum com o lado que está o x, e esse aqui do meio tem um vértice em comum. Então, esses três, eles são quadrados vizinhos, certo? Então, o círculo só vai poder estar em um desses três aqui de baixo
ou nesses dois aqui, ou seja, restam 6 quadradinhos onde eu posso pôr o círculo, certo? Colocando o X em um dos vértices. Então, restam aí 6 quadradinhos. Então, esse é o número de maneiras de escolher o local do círculo. Então, o que é que a gente nota? A gente nota que se eu vou colocar o X em um daqueles 4 cantos, né? Eu tenho 4 maneiras de fazer essa escolha. Aí, uma vez escolhido um dos cantos, que eu posso escolher de 4 modos, eu só posso colocar o círculo de 6 maneiras diferentes. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 6 dá 24 modos. Então, existe 24 maneiras de colocar o X e o círculo em quadrados não vizinhos, isto é, quadrados que tenham lados em comum ou vértices em comum, certo? Então, há 24 maneiras de colocá-los em quadrados que não sejam vizinhos, mas aí eu só contei os casos em que o X fica em um daqueles 4 cantos. Tá? Falta contar outras coisas, né? Agora, eu vou supor que eu coloque o X não em um dos cantos, e sim em uma dessas posições aqui, ó. Imagine que eu coloque o X em uma dessas posições aqui. Nessa cruz aqui, certo? Observe que o X não vai poder ficar no quadrado do meio, certo? O quadrado do centro. Por quê? Porque se o X ficar nesse quadrado central, o que é que vai acontecer? O círculo não vai poder ser colocado em lugar nenhum, porque todo mundo ao redor dele é vizinho dele, certo? Ou vai ter um lado em comum, ou vai ter um vértice. Então, não é possível colocar o nosso X ali no centro. Então, essa região do centro, vamos deixá-la pintada, certo? Para indicar que o X ou o círculo, tanto faz, ele não vai poder ocupar essa posição aí, certo? Lembre que agora eu quero colocar o X nessa cruz do meio, certo? Mas aí não vai poder ficar naquele centro, só pode ficar onde? Se eu quero colocar nessa cruz, só vai poder ficar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, onde o círculo está, tá? Eu quero colocar o X em uma dessas 4 posições. Então, eu tenho 4 modos de escolher a posição do X agora, se eu vou colocar em uma dessas 4 posições que eu pintei, certo? Eu vou tirar as marcações. Então, a gente viu aí que tem 4 modos. Aí, vamos supor que eu escolhi colocá-lo nessa posição aqui, por exemplo. Aí, eu coloquei ele ali. Então, onde é que eu posso colocar o círculo? O círculo ele não vai poder entrar nesses 2 quadrados vizinhos dele, que estão na parte de baixo, nem nos 2 de cima, porque os 2 de cima vai ter um vértice em comum, e os 2 de baixo têm um lado em comum. Então, eu só posso colocá-lo nessa parte superior aqui, ó, em um desses 3. Então, nesse caso aí, eu só teria 3 lugares onde eu posso colocar esse círculo, ok? Aí, nesse caso, tenho 3 maneiras, entendidos? Eu vou repetir. Uma vez colocado ele aqui, ó, eu não vou poder colocá-lo nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Eu só posso colocá-lo agora lá em cima. E aí tem 3 quadradinhos desocupados, né? Porque o X ali que veio na questão não está valendo, não. Eu estou colocando ele, eu estou imaginando o X aqui nessa região cinza, certo? Aí, se ele for colocado exatamente aqui,
a gente só vai poder colocar o círculo num daqueles 3 lá em cima. Aí, por isso que são 3 maneiras. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter aí 4 vezes 3, 12. Então, se eu for colocar naquela cruz que eu indiquei inicialmente, eu tenho 12 maneiras. Então, o total vai ser o quê? Vai ser o que eu contei antes, que é 24, tá? Somado com o total que eu contei agora, que é 12. Então, vai ser 24 mais 12, que dá igual a 36. Então, existem 36 maneiras de a gente colocar esse X e esse círculo nesse quadriculado aí, de modo que eles não fiquem em quadrados vizinhos, tá certo? Aí essa foi a questão 53. É interessante que ele está dizendo que é a letra A, né? Se é alguma coisa aí dessas minhas contas. Ele está dizendo que é 32. É como se essa primeira contagem aí estivesse errada, né? Deixa eu conferir aqui. Eu imaginei o X em um dos vértices, né? Aí, em um dos vértices, eu tenho 4 modos. Vamos supor que eu coloque ele onde está. De quantos modos eu posso escolher a posição do círculo? O círculo... entendi. Eu eliminei isso aqui, eliminei isso, mas ele não... Tem que eliminar isso também, porque lá está sendo ocupado pelo X, né? Aí são 9 que eu tenho, eu eliminei 4. É porque na minha contagem eu eliminei só esses 3, né? Eliminando esses 3, eu tô admitindo que o círculo pode ocupar a posição do X. Então, na verdade, o erro da minha contagem vai estar aqui, ó. O erro da minha contagem está nesse 6 aqui. Porque imagina que aquele quadradinho lá em cima está sendo ocupado pelo X, né? Então, meu círculo ele só pode ser colocado aqui, 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 aqui ou aqui, tá certo? Então, são 5 possibilidades e não 6, porque o 6 inclui a posição que o X está, né? E os dois não podem estar no mesmo quadradinho. Então, nesse caso, é 4 vezes 5. E aí, 4 vezes 5, 20. Então, refazendo a soma aqui, vai dar de fato 32. Então, é 32 a resposta. Hein? Ok. Bom, eu vou interromper por aqui. Tá? Existem outros problemas que são mais difíceis que esse que a gente acabou de fazer, mas eu vou fazer numa outra aula. Deixa eu interromper a gravação aqui.